Olá, pessoal. Começamos mais uma etapa importantíssima do curso de bacharelado, que são os estágios supervisionados. Então, nós colocamos juntos o pessoal do sexto termo e do oitavo termo, porque na verdade já é estágio. Independente se é de análise, se é de projetos, o trâmite que envolve os estágios é o mesmo. Então, por isso que estamos todos juntos nessa disciplina. Então, quem já passou já está familiarizado com a questão da necessidade do termo de compromisso, do plano de estágio. Então, o que nós vamos fazer ao longo do semestre é justamente organizar isso para que esteja tudo concluído até o final. Então, eu vou dar o apoio para vocês necessário. No Aprender já tem os documentos obrigatórios para a realização do estágio e as datas aí de encontros, das aulas ao vivo, de esclarecimento de dúvidas e da apresentação e entrega do relatório final. Sei também que alguns alunos já começaram a fazer o estágio, que já finalizaram, que aproveitaram o período de férias para isso, né? Então, mas embora o estágio esteja feito, né, a gente tem agora todo o trâmite legal que envolve as burocracias da disciplina. Então, vamos lá, pessoal. Então, vocês sabem que o estágio é obrigatório, por isso que a gente diz que ele é o supervisionado, mas que composto aí por 200 horas, na licenciatura são 400 horas, mas é no mínimo 200 horas, que nada impede, né, pessoal, de vocês fazerem estágios extras curriculares. Então, que é importante para o seu currículo, né? Porque por meio desse estágio a gente tem a comprovação profissional e também as atividades complementares. Então, quem fizer acima de 200 horas pode aproveitar essa carga horária para as atividades complementares. Então, dentro de toda a matriz, né, vocês sabem que nós temos as disciplinas teóricas, as nossas vivências práticas, agora os workshops com aulas práticas, né? Os projetos de conclusão de curso, a curricularização da nossa extensão, que eu tenho sabido, principalmente pelo professor André, de trabalhos maravilhosos de extensão, e o estágio, né? Então, que é uma etapa importante onde vocês vão aprender na prática, né? Conhecer processos, análises, controle de qualidade, então vocês podem atuar onde vocês desejarem. E que isso é uma flexibilização do curso, né? Então, os estágios, né, então, estão no sexto termo e no oitavo termo, sendo uma carga horária de 100 horas cada um, que isso significa um mês em pouquinho, dependendo da carga horária que você executa por dia. Então, lá no Aprender, a gente já tem todo o regulamento dele, foi revisado em 2023, mas a gente está sempre fazendo a leitura para ver o que pode melhorar, né? Então, o objetivo do estágio é aprimorar a formação técnico-profissional dos estudantes por meio da aplicação técnica de seus conhecimentos teóricos e práticos obtidos durante o curso de graduação na universidade. Então, é aprimorar a formação. Então, por isso que ele é obrigatório. Então, o objetivo específico, né, propiciar o contato do estudante com a realidade do mercado de trabalho, proporcionando o confronto, né, de teorias com as práticas existentes, e isso agregar na formação de vocês, incentivar o desenvolvimento de potencialidades individuais empreendedoras, na verdade, intraempreendedora, porque envolve a sua formação, contato com cultura, diretrizes, organizações e funcionamento de empresas, sejam elas públicas ou privadas, contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, né, que é o aprender a aprender, complementar a formação acadêmica profissional através do desenvolvimento de habilidades específicas de atuação profissional, então você pode direcionar o seu estágio para a sua área de interesse, aplicar as normas de comunicação e apresentação de trabalhos técnicos no planejamento e relatórios técnicos, né? Então, isso é uma habilidade socioemocional hoje muito importante, que vocês já executam e desenvolvem elas ao longo de todo o curso, e aqui não vai ser diferente, certo? Depois,
alguns artigos, né? Então, aqui, uma sequência, pulei aqui para o artigo 10º, né? Então, para fazer, precisa estar matriculado na disciplina, por isso que quem aproveitou julho só pôde fazer se já estivesse matriculado, né? Então, os 2 estágios com senhoras tem, no mínimo, né? Então, a necessidade de assinar o termo de compromisso da empresa, universidade e o próprio aluno. A jornada ter no máximo 6 horas diárias, que isso não sou eu que digo, mas a lei que rege o estágio, né? Então, existe uma lei vigente que norteia todo o estágio. Então, o que eu coloco aqui não é do nada, né? Sempre baseada nessa legislação. O termo de compromisso já tem cláusulas que envolvem a legislação, né? Então, tudo em consonância para que a gente não viole, né, a questão de cuidados, de direitos e segurança de vocês, né? Então, quem já é profissional da área, né, pode fazer a solicitação para dispensa da realização do estágio, mas não das atividades do estágio, porque vocês vão ver que não é só ir lá e fazer o estágio, né? Então, a gente tem a apresentação do estágio, a entrega de um relatório, de um memorial desse estágio. Então, quem já tem experiência profissional, escreve o memorial e apresenta, porque a gente sabe que isso é muito rico, e depois eu vou comentar com vocês sobre isso, certo? Então, quem já tem experiência profissional pode solicitar a dispensa de um dos estágios. Avaliação. Como que vai acontecer? Pessoal, no primeiro módulo, vocês vão fazer um fórum para colocar as potencialidades, as fragilidades, como que está o encaminhamento desse estágio para vocês, e aí promover a entrega dos documentos obrigatórios, que é o convênio, o plano de estágio e o termo de compromisso. Então, cada participação, cada entrega, a gente diluiu um pouquinho de nota aqui para vocês. Então, pessoal, para que tudo corra bem, nós desejamos que esses documentos eles já estejam prontos até o final do primeiro bimestre, porque aí você depois tem tempo para cumprir esse estágio no segundo bimestre. Então, essa é um cronograma ideal. No segundo bimestre, vai continuar participando do diário de bordo para ir contando para a gente como é que está sendo esse processo. A gente tem 2 webconferências que, na verdade, são encontros curtos para esclarecimento de dúvida, para acompanhamento, para vocês conversarem. Então, isso pode ser um ponto de encontro nosso, né? Depois, a entrega do relatório final, das atividades obrigatórias, né, que vocês realizaram, assinado. O relatório deve conter informações sobre a empresa no qual o estágio foi realizado, quais as atividades foram desenvolvidas, e que isso vale 35%. E depois vocês apresentam esse estágio de uma maneira muito informal, né? Por que a gente faz essa apresentação, que na verdade é a apresentação do relatório, que a gente também pode chamar de memorial, né? Então, por quê, pessoal? Porque a gente tem uma troca de experiência. Quando nós tínhamos só o bacharelado presencial, o que acontecia? O pessoal fazia estágios aqui na nossa região de Presidente Prudente. E nessa região a gente tem usina de açúcar e álcool, a gente tem algumas indústrias de alimentos. Então, ficava nesse eixo de atuação. Como nós estamos em vários lugares do Brasil, pessoal, os nossos estágios, eles são em áreas muito distintas. Então, dos alunos que já concluíram o estágio, o que nós tivemos? Nós já tivemos, por exemplo, aluno trabalhando em indústrias de solvente. Já tivemos aluno trabalhando, realizando estágio em indústrias de plástico. Uma indústria que faz material plástico, é uma injetora, na verdade, e que ela desenvolve material plástico desde a área de aviação até para componente de utensílio doméstico. E aí, a estudante, quando ela falou assim, não, o que o cliente precisar, a gente desenvolve, né? Porque a indústria plástica, você tendo a matéria-prima, depois é só um processo de moldagem, né, que a gente chama de extrusão. Então, uma experiência que nos trouxe,
que foi muito bacana. Depois, outra apresentou sobre óleos vegetais, que ela já atua numa empresa de óleo vegetal, e aí ela foi para outro setor da empresa. Nós tivemos a Vanessa também, que já atuava numa indústria química, e aí ela foi fazer o estágio em outra área e acabou colaborando com aquela área. Tivemos indústria de tintas de tecidos, de tingimentos de tecido, de alimento também, de laboratórios de controle de qualidade. Então, a experiência é muito boa, né? Porque desperta interesse, às vezes, em você, de conhecer uma outra área por meio da experiência do colega. Então, tem sido inspirador, né? Então, é bacana a gente manter isso. Então, quem já tem experiência e que não vai precisar realizar o estágio, ele também conta da experiência dele. E isso também acaba sendo trocas riquíssimas. Então, vocês vão ver que é bem bacana. Como vocês já vão fazer o relatório, transformar o relatório numa apresentação é algo simples. Simples assim. Bom, então aqui, pessoal, algumas datas, né, só para sumarizar. Então, primeira atividade é o fórum, que já vai estar aberta. Então, com isso, contar das facilidades, das dificuldades desse momento do estágio e a entrega dos documentos. E aí nós vamos ter 2 encontros que eu ainda teve um choque de um horário, e aí eu estou definindo com vocês, mas já vai estar logo no Aprender. Depois, o segundo módulo, que também é o diário de bordo, aí para contar do dia a dia de vocês, 2 encontros de aula ao vivo para suporte, e depois a entrega, a avaliação final do estágio, que é a entrega da documentação e apresentação oral. Né? Então, a atividade final é o envio do trabalho orientado, que a gente chama de relatório final, ou pode chamar de memorial, né? Que é a descrição de tudo que foi feito, com as potencialidades e fragilidades, né? Então, uma conclusão desse estágio, e depois a apresentação desse relatório via Google Meet, né? Que é uma aula ao vivo, e que eu coloquei uma sugestão de datas aqui do dia 6 de dezembro, que é de manhã, ou 10 de dezembro, que é à noite, né? E que isso vale 35%. Né? Então, relatório e apresentação oral equivale a 75 horas, né, da disciplina, certo? Então, tem sido muito produtivo, pessoal, a gente tem tido ótimas experiências e não tenho dúvida que essas ótimas experiências continuarão com vocês também. Estou disponível para vocês pelo e-mail, né? A gente tem tentado pelo e-mail e também pela plataforma aprender, pessoal, pela troca de mensagem. Então, a gente tem tentado oficializar as nossas conversas por meio do aprender, pela troca de mensagem. Eu tenho feito o possível para ser bastante pontual, mas que a gente migre a nossa conversa, principalmente relacionados às questões da disciplina, a questões de coordenação, via mensagem. Por quê? Porque, na verdade, o meu WhatsApp, pessoal, ele não é institucional. E aí, se tem alguma eventualidade que a gente precisa rever as conversas, a instituição queira ver as conversas e saber realmente o que aconteceu, a gente não tem registro. Então, por isso que a gente está migrando as nossas conversas para o Aprender, certo? Então, desejo sucesso para vocês no estágio, eu sei que alguns já estão com os estágios encaminhados, com os convênios firmados, e tenho certeza que vai dar tudo certo. E claro que eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, e lá no Aprender vai estar a nossa primeira aula ao vivo, que a gente pode conversar. E aí, por que eu convido todo mundo? Porque às vezes a dúvida de um colega é a mesma da sua, né? Então, acaba sendo encontros curtos, mas bastante produtivos, certo? Então, sucesso para vocês, pessoal, e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.